Boa noite, meus amigos. Eu sou o professor Alain. Estou aqui para tratar de criminologia. Na aula de hoje, eu venho trazer a teoria do efeito Halo. Essa teoria, ela já existe há algum tempo no ramo das disciplinas psíquicas, seja ela da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Eu trouxe essa teoria para o campo da criminologia, haja vista que as suas características correspondem com o processamento cognitivo dos indivíduos que praticam delitos na nossa realidade brasileira e sempre voltam a reincidir. A teoria do efeito Halo pressupõe um raciocínio equivocado de uma pessoa. O indivíduo, o infrator que no seu primeiro tipo de delito praticado, ele vai preso, ele passa pelo processo persecutório, ele é julgado, processado, ele é colocado em liberdade durante o seu processo e responde ali em liberdade. E ele volta à prática delitiva porque ele entende que aquela liberdade para ele foi um benefício dado a ele e ele pratica um novo crime acreditando que ele, se for preso novamente, vai ocorrer com ele aquilo que ocorreu na primeira vez. Então ele acredita que esse ciclo de ser colocado em liberdade tão rapidamente, ele se repetirá. E por isso ele reincide novamente. Esse é um raciocínio equivocado. Por quê? Ele pode ser, ao final do seu processo, julgado, condenado a uma pena restritiva de liberdade tão superior que ele às vezes não acreditaria que ele poderia passar por ela, que ele poderia inclusive sofrer um ônus gigantesco com a pena de restrição da liberdade. Por isso que o sistema judicial, quando ele concede ali medidas cautelares, quando ele concede a oportunidade de responder em liberdade durante o processo, essa medida no tecido criminal ela não opera como se fosse a realização de um processo que vai garantir direitos ao indivíduo que está sob júdice. Pelo contrário, ela funciona como se fosse um mecanismo de reforço positivo à sua conduta delitiva. Então, o infrator ele acaba trazendo para si, realizando flexões racionais, de modo que ele venha a processar um julgamento equivocado. E esse julgamento equivocado é chamado de efeito Halo. Na psicologia, temos o professor Daniel Kahneman, um israelense, que ele em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, ele utiliza o exemplo da pessoa que julga um livro pela capa. A pessoa ela obtém ali o contato com o livro e olhando a capa, achando ela bonita, acreditando que essa capa é interessante, essa pessoa ela entende que aquele conteúdo também vai ser interessante. E na realidade é um raciocínio equivocado, porque pode ser que ao se debruçar, ao ter contato ali com aquele conteúdo do livro, ela venha a se decepcionar com o conteúdo e a capa não gerou nela essa impressão. Por isso que é chamado de efeito Halo. Na criminologia ocorre da mesma forma. Todas as vezes em que a maioria dos criminosos brasileiros, eles, ao serem presos em flagrante, passa pela audiência de custódia, é posto em liberdade, para eles isso é um benefício que reforça o seu comportamento. Para eles é um reforçamento positivo e leva eles a entender que a vida criminal deles sempre vai girar em torno dessas primeiras práticas, dessas primeiras impressões. Vocês podem ver nesta arte que eu fiz que no processo cognitivo do indivíduo ocorre ali alguns elementos. Dentre esses elementos, nós temos o utilitarismo delitivo, que é o que eu falei a respeito das práticas em que o indivíduo ele vai buscar fazer tudo aquilo que vai maximizar o seu benefício. Temos as falhas do sistema de justiça, porque são essas falhas que ele tem contato logo que ele é preso, assim que ele
passa pelo sistema persecutório, ele é preso em flagrante, ele é levado para uma audiência de custódia que pode o liberar. Ele vai ser, às vezes, se ele não for liberado na audiência de custódia, ele vai para o sistema penitenciário, fica às vezes 2, 3 meses, 4 meses e depois é colocado em liberdade, coloca-se ali uma tornozeleira dele. Ele entende que essas medidas que são para sua garantia, são para garantia e manutenção dos seus direitos, essas medidas para ele funcionam como reforço positivo. E nós chamamos isso de falhas do sistema de justiça, porque o sistema de justiça ele tem que trabalhar entendendo como funciona a mente do infrator para que ele não venha rescindir. E acaba que essas benesses jurídicas trazem a eles benefícios, um cálculo racional em que eles entendem como se fosse benefício. E temos então a prática delitiva, porque eles acabam reincidindo, eles vêm trazendo sempre a ideia de que eu vou cometer crime novamente. Nessa outra arte, aqui eu mostro já os 3 elementos mais básicos do efeito Halo, que é o processamento do indivíduo, a forma com que ele pensa, a forma com que ele vai raciocinar a respeito do crime. A morosidade da justiça também contribui para que ele fique muito tempo na prática delitiva, porque até ele ser julgado, às vezes pode demorar 3 anos, 4, 10 anos, a depender do tipo criminal, e esse tempo todo esperando uma sentença, ele vai reincidindo, ele vai novamente praticando delitos, e quando menos se espera, ele tem uma ficha criminal extensa com mais de 30 ocorrências e outros fatos preocupantes. Então, eu coloquei essa outra arte, nessa terceira arte aqui, um exemplo para que vocês possam entender que o indivíduo ele realiza ali um contato com as primeiras impressões, ele pratica, né, na sua vida delitiva ali atos que vai o conduzir para o sistema de justiça. Essas primeiras impressões o levam a um julgamento equivocado. Quando ele está praticando os atos, todas as assimilações conceituais, todas as flexões que ocorrem no seu processo mental, elas vêm das informações empíricas. Mas quando ele realiza o julgamento equivocado, essas flexões já são racionalistas, porque elas ocorrem no campo metafísico. Ele entende que as informações que ele obteve do campo empírico, mas quando ele processa e vai ali desenvolvendo a sua mentalidade, desenvolvendo a sua convicção criminal, todo esse processamento é feito no campo racionalista. Então esse julgamento equivocado ocorre de maneira racional. O efeito Halo não pode ser desprezado no mundo criminal. Nós precisamos entender que as formas com que o Estado lida com o criminoso não pode apenas tratar de maneira prática, no sentido de que temos que prendê-lo, temos que processá-lo e julgá-lo. Não, tem que se entender as características endógenas do infrator, aquilo que ocorre em sua mente, aquilo que ocorre na forma de pensar, na forma com que o tecido criminal coletivo pensa, na maneira que o tecido criminal vai pensar. A audiência de custódia, as medidas cautelares, as progressões de regime, todas essas medidas que visam, entre aspas, garantir o direito de alguém que vai estar sob júdice, elas também funcionam como ferramentas que vão condicionar as práticas dos infratores em novas ocorrências criminais. Essas medidas, aquilo que o meio de controle do Estado utiliza para garantir, às vezes, o direito e para garantir os direitos fundamentais, os direitos constitucionais de uma pessoa que esteja ali sendo julgada, sendo processada, essas medidas jurídicas de liberar o infrator antes do tempo, tudo isso cai na conta do Estado. Quando o infrator ele tem esse contato
com as medidas cautelares, com as medidas socioeducativas, quando ele tem contato após ter realizado um crime, após ter sido preso em flagrante, com audiência de custódia que o libera, com progressão de regime, com o direito de responder em liberdade, tudo isso funciona como reforço positivo para a atividade criminal. E isso cai na conta do Estado, porque esse indivíduo ele vai praticar novos crimes, ele vai lesionar e ferir a sociedade e o Estado vai ter que gastar mais recursos para poder investir em policiamento, investir ali na polícia judiciária, investir recursos no judiciário para mais processos, para uma quantidade maior de processos que vão ser julgados ali por essas comarcas, às vezes até comarcas que têm um contingente muito pouco de juízes, e vai acumulando os processos e cada vez mais os processos vão demorando a serem concluídos. Essa demora funciona, como eu mostrei aqui na arte, funciona como um reforçamento na conduta do infrator. O Estado, ele precisa pensar nisto, não pode ficar alijado, ele não pode se omitir. Por isso é importante que nós venhamos a compreender a importância do efeito Halo e como funciona o processamento cognitivo dos indivíduos que decidem praticar crimes. É notório que seja crimes do colarinho branco ou crimes do ladrãozinho pé de chinelo, e o efeito Halo acontece da mesma forma, acontece da mesma maneira. Por isso, nós, como cientistas, como pesquisadores, nós precisamos compreender os fenômenos criminais e compreender como funciona o processo mental do criminoso, para que possamos formular estudos concisos, estudos coerentes, estudos verdadeiros que venham contribuir para a melhoria das políticas de segurança pública e de controle criminal. Bom, meus amigos, essa é a teoria do efeito Halo. Nas próximas aulas eu vou tratar de alguns assuntos interessantes a respeito do fenômeno criminal brasileiro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e me ajudem compartilhando, me ajudem seguindo, me ajudem curtindo, porque esse conteúdo ele é disponibilizado gratuitamente às pessoas que estão à procura de informações valiosas. Fiquem com Deus e um forte abraço.